para você. Começa agora mais um Sala de Visitas pela TV Câmara. No programa de hoje, o tema central será cultura na periferia. Mais especificamente, a produção independente de cinema na cidade. E para falar da sétima arte na Zona Leste, ninguém melhor do que Givonete Ferreira, a Gigi Maravilha. Aqui eu agradeço a presença hoje aqui com a gente. Gigi, seja bem-vinda. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, né, por estarmos aqui. E também a TV Câmara, né, toda essa produção maravilhosa que nos enriquece, né, e de alegrias de estar num programa, né, do nível que é a TV Câmara, e o nobre vereador Paulo Fiorillo, que me fez esse ilustre convite, que é um presente de Deus, né, é um privilégio. Tá certo. Também com a gente hoje o vereador Paulo Fiorillo, do PT, que fez questão de convidar a Givonete para esse bate-papo por conta de sua importante atuação na difusão do cinema lá no Parque Paulistano e toda a área de São Miguel. Vereador, obrigada também pela sua presença, é uma honra. Eu que agradeço aqui o convite e a possibilidade de conversar um pouco hoje com a Gigi para apresentar o trabalho que é desenvolvido na região da Zona Leste, em especial em São Miguel. Obrigado, Gigi, pela presença. Eu que agradeço. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história da Gigi? Lá no Parque Paulistano, todo mundo conhece a dona Gigi Maravilha. Afinal, ela mora na mesma casa há 24 anos e desde o primeiro dia que chegou no bairro, cumpre a missão social importante de aproximar a comunidade da arte e da cultura, mas ela jamais abandonou o sonho de infância, como você vai ver agora neste VT produzido pela TV Gazeta, para um programa que traça o perfil de personagens da cidade de São Paulo. Quem vê Dona Givonete assim, aos 65 anos de idade, costurando, logo imagina aquele perfil de vovó que gosta de ficar em casa, assistindo a novela e cuidando dos netinhos. Pois é, mas essa cena é só para mostrar que a máquina de costura foi importante na vida dela. E meu marido não gostava muito que eu trabalhasse fora e também deixar as crianças também com pessoas também não era legal. E eu fui uma privilegiada porque eu aprendi a costurar com a minha mãe para fazer os meus vestidos de baile para ninguém copiar. E eu comecei com minha cunhada, ela trabalhava com costura na época e eu comprei minha primeira máquina. Isso passou 40 anos, eu criei meus filhos, comprei casa. Esta é a Dona Givonete de hoje, ativa, fazendo o que mais gosta. Ela tem um programa de entrevistas na internet. Que o nosso Deus é maior que o nosso problema. Sempre maior. Uma realização pessoal que se fortalece na hora de dirigir os atores em mais um filme. Isso mesmo, Dona Givonete, ou melhor, Gigi Maravilha, também é atriz, produtora e agora diretora de cinema. Ela tinha apenas 15 anos quando veio de Alagoas para São Paulo e sempre teve um encanto especial pelo teatro, a TV e a tela grande. E quando eu comecei a fazer teatro, como não dava para faculdade, aí eu fiz cursos onde né, que é gratuito, tem muitos pela prefeitura, em centros culturais, etc. Eu fiz muito. A primeira atuação foi no filme independente Poeira e Flor, de 2008. Gigi foi logo a protagonista. Tomou sua gaita? Mas por quê? Ela estava também no elenco do filme O Alcoólatra, feito com recursos próprios. No ano passado, Gigi criou a GM Produções e este ano vai lançar o primeiro longa, Um Voo para a Liberdade. Quanto tempo eu trabalho nessa loja, jamais eu faria algo dessa natureza. O filme deve ficar pronto em junho e está sendo editado pelo filho dela, que foi contagiado pelos sonhos da mãe. Aqui ninguém é formado em cinema, nós somos autodidatas, mas fazemos tudo com muito amor, com muito carinho, como ela mesma disse. E o que é interessante nesse trabalho da Gigi é que ela consegue envolver toda a família, mas não só isso, um bairro inteiro. As cenas são gravadas aqui em São Miguel Paulista e muitos atores saem da própria comunidade. E o cinema, que parecia distante, agora é uma realidade. O bacana não é você falar assim, eu realizo o meu sonho. Eu não, eu só me realizo quando eu vejo um monte de gente ao meu lado se realizando. Eu acho que esse é o sonho verdadeiro. Bom, que história bonita, né, Gigi? Então, no final das contas, você realizou seu sonho, né? E foi além. É produtora, é diretora, realizou. Não imaginei, assim, ser famosa. Não tinha essa ideia, vou ser famosa, vou ser conhecida. E nem pretendo também, né? Mas, assim, foi muito difícil, claro, muito difícil.
mas assim, nunca desisti. As dificuldades foram muito grandes em todos os sentidos, mas eu te garanto que assim, as gratificações e as vitórias foram muito maiores. Eu nunca desisto, né? E eu consegui realmente realizar meu sonho, que era, em primeira instância, seria ser atriz, né? Gi, veio lá de Alagoas, como é que tudo isso aconteceu? Não, assim, eu vim de Alagoas, assim, para ficar uns dias em São Paulo e não voltei mais, né? Um ano depois eu já estava casada, muito nova, né? E aí lógico, os filhos nasceram e eu comecei a costurar. E assim, mas eu nunca desisti. Assim, o fato de eu ter a costurar e colocar pessoas para trabalhar, a minha empresa ficou grande até na época, mas eu estava sempre ligadinha lá nas revistas, nos jornais, caladinha. Para mim isso aqui era uma coisa muito minha. As pessoas nem sabiam que eu tinha esse desejo tão grande. E eu tinha aqui dentro, né? E assim, passou-se os anos e os meus filhos cresceram, se formaram, tenho 3, né? Que a Raquel, o Marcelo e o Joab, tenho 4 netos hoje, né? E assim, lindos, maravilhosos, e era o que eu sonhava também realizar a minha família. Me realizei em todos os sentidos, né? E em 2000, se não me engano, foi 2005, eu comecei a fazer teatro, né? Mas eu não comecei nem com a intenção de me profissionalizar. Não, porque é gostoso, é maravilhoso, era meu sonho. Foi uma oportunidade que eu abracei na Zona Sul. Logo em seguida, com 2 anos, eu já fui convidada para participar do Poeira e Flor, e daí por diante. Aí, quando foi em 2009, eu fui convidada para dirigir o filme Alcoólatra, né? Aí eu fiquei assim, né? Como eu sempre, a minha vida foi toda voltada, eu fui a pioneira, na realidade, no 91, a partir dos anos 89, 91 em diante, em Itacoaxetuba, com a minha academia. Eu fui pioneira em levar as crianças na TV aberta. Então isso já foi assim, fui pioneira, hoje é um orgulho para a gente, para as pessoas, né? E nós tínhamos aproximadamente quase 1.500 alunos, quase 200 bolsas, então eu fazia esse trabalho gratuitamente, eu fazia, né? Mas nunca, eu sempre morei em São Miguel, né? Eu moro em São Miguel há 40 anos, nessa casa que eu moro hoje há 24 anos, mas na realidade eu moro em 40 anos, eu morava de frente à praça ali, né? E a gente está aprendendo ainda, está engateando. Nessa oportunidade de dirigir o Alcoólatra foi quando eu vi a grandiosidade e a necessidade que tinha de levar isso para a Zona Leste. Eu sempre fui voltada a tudo que eu faço para a Zona Leste. Para criança, adolescente, terceira idade, maior idade, para todos, né? E nós somos quase 5 milhões de habitantes. As pessoas querem mais cultura, mais Nossa, arte. Se você fizer uma pesquisa hoje, eu tenho certeza que mais de 70% quer até fazer cinema. Eu tenho fascínio por cinema. Deus, assim, ele abriu não uma porta para mim, ele abriu muitas portas para todas as pessoas. Hoje estar aqui na TV Câmara, isso aí é um dos melhores presentes que Deus fez para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Hoje eu me sinto com obrigação de defender esse lado artístico, né, das pessoas que têm talento. Na Zona Leste nós temos lindas paisagens, nós temos coisas maravilhosas para ver. Vereador, como você vê a importância do trabalho da Gigi na Zona Leste de incentivar a arte, a cultura independente? Então, acho que primeiro o trabalho da Gigi tem que ser valorizado. Não só da Gigi, mas de todos aqueles que atuam com certeza, junto com a Gigi nessa discussão de cinema, de produção de filmes. Acho que assim, tem uma importância muito grande. Primeiro, porque você vai mostrar a realidade de uma região que permanentemente precisa ser alterada. Você tem determinados nichos na Zona Leste que precisam ter um olhar diferenciado do Estado. Com certeza. E eu acho que quando você tem a oportunidade de mostrar nos filmes, nas temáticas, isso ajuda muito. Então, acho que desenvolver esse trabalho, ele não só é uma valorização pessoal para a Gigi Maravilha, mas com certeza tem uma importância grande para a região. Porque há essa necessidade, né? E tem muitas pessoas. Natália, eu sou apenas mais uma mulher que batalha assim, sem se cansar. Nos objetivos de realizar o que é os nossos sonhos. Você ter um país saudável, a gente ter uma Zona Leste saudável, a gente poder deixar o seu carro em qualquer lugar, o seu filho ir para a escola com tranquilidade. Outra coisa que eu comento com o Marcelo em casa, né? O meu filho, que ele é meu diretor executivo e de marketing. Natália, eu preciso de tão pouco para ser feliz, né?
precisa de muita coisa, né? Hoje mesmo é um dia que eu estou realmente feliz. E eu acho que tem uma outra coisa que é importante ressaltar, que esse tipo de atuação também significa a possibilidade de desenvolver uma região. Com certeza. A Zona Leste hoje é uma das regiões mais populosas da cidade e ela tem, a partir dos incentivos da própria prefeitura, nós vamos falar disso daqui a pouco, muito importante. De levar emprego, de gerar mais empregos. Então, você tem hoje na Zona Leste, em especial naquele eixo da Jacú-Pêssego, que passa por São Miguel, ações e iniciativas da prefeitura de incentivo para levar emprego. E eu acho que isso tem tudo a ver com a história do cinema ou dessa história que vocês estão criando na região. Mas o meu objetivo da minha produção é essa aqui, a geração de emprego, de rendas. Por isso que nós, o Marcelo, que ele fala que fui eu, mas foi ele que elaborou o projeto de cinema na Zona Leste. Justamente, vereador, isso que eu ia me perguntar. Qual a importância de um projeto como esse, aliado às ações da prefeitura, vai abrir mais portas, principalmente para os jovens, nessa questão de produção de cinema que fica um pouco esquecida, né? Ali na Zona Leste. Na realidade, assim, ela pode estar esquecida, mas ela não deixa de borbulhar. A experiência lá da Gigi é uma, e você tem outras experiências na Zona Leste que trabalham cinemas. Então, o que está faltando, eu acho que é a possibilidade do incentivo para esse tipo de atividade. Quando nós aprovamos a lei de incentivos lá para Jacú-Pêssego, uma das possibilidades incluída agora também é na produção de audiovisual. Lá nessa região você tem espaços enormes que podem acabar se transformando em galpões de produção. Mas era um dos nossos sonhos, né? Dos nossos sonhos. Mas eu queria dizer, sonhos Gigi, que vamos realizar, né? Então, mas eu queria dizer para você que, assim, com a proposta que foi aprovada aqui por essa casa de incentivos fiscais para lá, a gente incluiu empresas de produção de audiovisual. Cara, a gente vai ter uma universidade federal na Jacú-Pêssego, que é uma universidade do governo federal, já tem terreno, já tem espaço. Então, tudo isso vai fazer parte desse arranjo. E eu acho que o cinema é uma das questões mais importantes do ponto de vista Você falou uma coisa muito interessante, da cultura, que tem tudo a ver com o que a gente imagina. Pequena pausa no nosso bate-papo. E o Sala de Visitas vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho tem mais. Gigi Maravilha e vereador Paulo Fiorillo. Não saia daí. Lá estamos de volta com Sala de Visitas, hoje recebendo a atriz, produtora e diretora de cinema Gigi Maravilha, convidada do vereador Paulo Fiorillo do PT. Bom, no bloco anterior, vereador, você deixou um assunto bem interessante, né? O espaço que você tem na Leste, em que você pode ter a construção de galpões, de estúdios, em que as pessoas se concentrem naquela região, vai facilitar tanto a vida de quem quer produzir, tendo incentivos, do que quem está na periferia podendo participar. Então, acho que são duas coisas que se casam. E tem uma terceira, que eu queria já colocar agora, nós estamos no segundo bloco, que é a história da SPCine. A SPCine foi aprovada por essa Câmara, que é uma empresa de fomento, de incentivo ao cinema e ao audiovisual. Eu acho que isso tem uma importância muito grande, porque como você tem uma quantidade de filmes produzidos na cidade, de empresas que se envolvem com isso, a Prefeitura buscou uma parceria com o Estado, com a União, com o Ministério da Cultura, com a Secretaria Estadual de Cultura, com o Governo do Estado, através da Secretaria Municipal, e criou a SPCine. Então, acho que aqui nós temos um passo fundamental para o incentivo e para o desenvolvimento. Aliás, a Gigi não falou, mas ela e o filho dela estiveram conversando já com o pessoal da Secretaria de Cultura. Fomos muito bem recebidos. Pensando um pouco Renato, de que forma podem participar dessa iniciativa. Como a gente tem a SPCine já iniciando os seus trabalhos, a lei foi aprovada, eles vão montar, vão buscar as parcerias, eu acho que nós estamos no momento oportuno. Da lei de incentivos fiscais para a Zona Leste, aprovada aqui por essa casa como propósito do prefeito Fernando Haddad, e da SPCine, que foi aprovado também pela Câmara. Eu já me encontrei 3 vezes também com o prefeito Fernando Haddad, graças a Deus. Dele me ver, já me conhece nosso projeto. Já sabe até a sua história, né? Sabe tudo. A SPCine é uma agência para a cidade toda. Para a cidade, com a parceria do Estado e da União. A ideia do desenvolvimento, que a gente já tem a lei, é o da Zona Leste, que esse é um incentivo fiscal para várias áreas. Mas isso não impede que a gente também pense para Sul, para Norte. Claro. Quando a Câmara aprovou aqui o plano diretor estratégico, pensou no arco de desenvolvimento, que é aquele que o prefeito Fernando Haddad defendeu como o arco do futuro, que é a ideia de desenvolver a Zona Leste, a Norte e a Sul. Então, tanto os incentivos que hoje estão destinados para a Leste
nós também queremos que a Sul e a Norte tenham os mesmos sentidos. Com certeza, mas essa é a ideia, isso né? pode facilitar. É claro que tem uma diferença básica. Hoje a Zona Leste tem espaço. A Zona Norte não tem mais espaço de crescimento, ela bateu na serra, e a Zona Sul tem as represas como uma barreira, um obstáculo. Então a Leste ainda tem áreas verdes, ainda tem áreas que podem ser construídas. Nós estivemos também, acho que uns 20 dias atrás, com esqueci o nome dele, o Mário, né? Da Secretaria. Até falamos do senhor. Vocês já tiveram a conversa com a Secretaria e tiveram com a Subprefeitura, que já também se colocou à disposição de dialogar sobre esse projeto. Então, o subprefeito de São Miguel, ele abraçou o nosso projeto também. O que tem uma importância muito grande. Quando você constrói um arranjo em que você coloca o poder público, a iniciativa privada, pessoas que têm interesse, que militam e que continuam trabalhando, isso ajuda muito. Porque você começa a construir saídas, caminhos. E isso é um pouco a história da Gigi. Foi construindo caminhos, que passou pela costura, mas que acabou virando uma atriz. Né? Verdade. Mas eu trabalhava, era meu ganha-pão, minha sobrevivência, mas eu também olhava também em volta para todos, né? E gerava emprego também, motivação, porque a motivação faz você ser feliz, né? Givanete, e você agora está numa fase muito bacana, que é o seu primeiro longa-metragem, Um Voo para a Liberdade. Esse já é um sonho, conta pra gente como... né, assim, 1% pessoal, na realidade, porque eu costumo dizer que alegria é quando é com todos, né? E é o primeiro longa que está sendo produzido pela minha empresa, GM Produções, Gigi Maravilha. E tem a participação do pessoal da comunidade? Tem também, tem muita gente, tem gente, temos... e a gente está fazendo esse trabalho totalmente voluntário, né? Inclusive a nossa produção, né? Se você me permite. Claro, por favor. A diretora Yara Lourdes, que é uma amiga minha, ela aceitou dirigir. Eu falo que nós não dirigimos o filme, como o filme é Um Voo para a Liberdade, eu falei assim, nós vamos pilotar esse avião. Já está aterrissando. Já está aterrissando, né? Daqui, antes do final do ano, com certeza a gente lança. E o filme trata, desculpa, mas o filme trata do quê? Só pela curiosidade. Não, o filme é uma história de amor, começa com um drama, né? Um sujeito invejoso que destrói uma família, assim, um drama com uma história de amor. E assim, uma batalha muito grande e um final feliz, né? Um pouco de realidade da vida também, né? Como é que história de Laércio José. Como é que foi esse processo de produção? Olha, foi muito difícil, mas muito gratificante, né? Muito gratificante, assim, faço de novo 1000 vezes que precisar fazer, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa, tenho o seu Dionísio também, que ele ele que é o câmera, né? Quando ele não é, o Marcelo é. 70% do filme com a participação do seu Dionísio, que ele também trabalha, e o Marcelo, eu coloco ele para tudo, né? Então você já ele falou vai. Que você manda nele? Né? Não mando, né? Mas eu falo, olha, tem que fazer e acabou, né? né? Aí acabou, né? Aí acabou, né? A Yara Lourdes, ela veio ainda da Zona Leste, né? Uma grande amiga, assim, uma pessoa muito competente. E assim, ela levou a família, o marido, a família toda também. A minha família envolvida, né? Raquel Agrício, que é minha filha, ela foi a protagonista do filme Alcoólatra. E agora ela fala que ela faz... ela é atriz por hobby, mas na realidade ela é personal trainer, né? Pós-graduada. E assim, ela é meu porto seguro, na realidade. Os meus filhos, o nosso trabalho, tudo envolvido com a família, né? E tem a Diva, que hoje vieram para me acompanhar, que está quase há 10 anos comigo, né, na produção. Nosso filme tem uma juíza lá de Recife, que é minha prima, ela veio ficar uns dias na minha casa e viu o nosso empenho. Ela é 20 anos já juíza em Recife, né, da Vara da Juventude, né, e uma pessoa extraordinária, né, e ela falou, eu quero participar, né, e assim, ficou encantada com o nosso trabalho, né. Tenho 14 crianças de Resende que se convidaram. A intenção é Zona Leste, mas a gente tem alguém da Zona Sul. Eu posso entrar? Pode. Né? Não é o que o vereador falou. Não tem veto. Não tem. Voltando no que o senhor falou sobre os órgãos da prefeitura, desde o início, desde quando eu comecei a trabalhar, que eu abri a minha firma, acho que em Guarulhos eu fiquei quase 12 anos, tenho 40 anos de empresa, né? Depois eu transferi para São Paulo, né? Então estou com 40 anos de empresa. Essa minha empresa, 40 anos, como cinematográfica, 3 anos. Quando você tem um poder público que está preocupado com essas iniciativas, isso ajuda muito. Nossa, porque quando você não tem um olhar
principalmente para a periferia, para as áreas mais carentes, ou para ações como essa do cinema, então você tem uma dificuldade maior. Eu acho que a ideia da SP Cine, tenho certeza, ela vai dar uma contribuição enorme e vai incentivar principalmente aquelas empresas, aqueles que têm interesse. Só um dado, em 2011, o Rio de Janeiro produziu mais de 40 filmes, 42, enquanto São Paulo produziu 30, 32. Então, você tem uma diferença muito grande, sendo que São Paulo é uma cidade muito maior, com muitas empresas nessa área. Aliás, é uma competição muito dura, por isso a ideia é de incentivar aqueles que mais precisam. E outra coisa, não estamos concorrendo com grandes produtores em absoluto, pelo contrário, a gente está engatinhando, aprendendo, a gente está aprendendo nas piscinas, né, para poder mas a gente vai atravessar o Oceano Atlântico, sim. Não, mas vocês já atravessaram. Né? Com certeza. Com 2 filmes, um desses já quase sendo lançado de novo, o segundo. Então. Já chegar do outro lado. Gigi, como é que vocês fazem, como é uma produção independente, como é que vocês fazem esse processo de divulgação, né, vereador? Que também é um processo muito importante, divulgar isso é uma coisa muito trabalho. importante, você me perguntou. Olha, assim, eu sou tão abençoada, e a nossa produção é muito abençoada, nós temos a imprensa Zona Leste em peso, assim, parceiros. Não sei se pode falar o nome é muita gente para falar, né? Mas melhor você não falar que você vai esquecer, né? Não, se eu esquecer, né? É muita gente. Saímos no Diário de São Paulo depois de todo esse trabalho de 2 revistas, jornais. Toninho Teixeira, que nasceu, né? Ele era um veterano, né? Um dos primeiros da Zona Leste, Toninho Teixeira, né? Então, assim, com a Folha de São Miguel. Então, assim, são muitos, né? As revistas Vitrine, a Perfil, Acontece Agora, o Expresso Leste do Marcelo, que foi o primeiro que lançou em 2008, não sei se foi 2009 que ele lançou Cinema na Zona Leste. E, assim, saímos no Diário de São Paulo, na Folha de São Paulo. E isso acaba divulgando. Né? Então, assim, tem o meu programa na TV Web, 6 anos eu estou na TV Web. Né? Então, meu programa... O pessoal quer te encontrar, como é que faz na sua Web TV? Gigi Maravilha. Só... Se colocar no Google, Gigi Maravilha, programa. É justo nós termos uma TV Web, assim, para a comunidade, fazer um programa gratuito às crianças. Exemplo, eu estava conversando com o Nelson, né? Ontem. Nelson, né? Muito simpático, conversei com ele e ele ficou comentando, você tem alguma uma referência de alguém que se incentivou com esse seu trabalho? Tem vários, no momento a gente não lembra, em 2 minutos, né? Eu lembrei que eu lancei um programa agora de uma criança lá de Resende, né? Criança de 8 anos. E o Juan Martins, que é um dos vilões do filme, que ele está no filme História de Getúlio Vargas, fazendo um dos papéis importante, que é a história do crime. Então, assim, é uma referência grande que nós temos, né? Bom, Gigi, vereador, o papo tá ótimo, mas infelizmente nosso tempo acabou. Mas eu acho que importante aqui é que fica um exemplo de um trabalho que está sendo feito na Zona Leste e que serve para a cidade, para o Estado, serve para todo mundo. Com certeza. Parabéns pelo trabalho. Com certeza a gente conheceu um grande exemplo de arte, de cultura, principalmente, né, na Zona Leste, né, vereador, exemplo que ela dá para o restante do pessoal de lá. Obrigada pela sua companhia hoje com a gente. Vereador, também muito obrigada. Prazer recebê-lo. Bom, nossa sala de visitas está terminando. Bom, o tempo acabou por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês também. Gigi, vereador, e até o nosso próximo encontro. Tchau!